Vejam se vocês vocês apertaram, sei lá, se inscreveram e fizeram o tal do sininho das notificações. Tem muita gente que está me falando, Paulo Figueiredo, eu me inscrevo no canal e não recebo os vídeos de você, eu vou lá e me inscrevo no canal e me desinscreve. Paulo Figueiredo, eu vou lá aqui, como é que eu faço para não perder o Paulo Figueiredo Show? Bom, você pode entrar no site, porque a gente manda todos os programas por e-mail para as pessoas inscritas no site, mesmo para as inscritas de graça, mas nós também recomendamos que você veja se está inscrito e ative o sininho das notificações. No final das contas, olha a merda que eu fiz. Coisa de falar com as mãos, né? Não tinha nada, felizmente. Ó. A caneca fake. É um prop, como se diz em inglês. A minha água de verdade tá aqui. Ó. O que eu ia falar do Proton VPN? Vejam se estão com VPN. Eu tô vendo que a Flavinha tá com VPN. Quero ver quem mais está com VPN, porque no final das contas tudo isso aqui não passa de um sonho de verão. A qualquer momento o imperador do Brasil pode simplesmente nos derrubar. Vamos falar sobre, tem muita coisa acontecendo isso, anúncio de tarifa para o Brasil, coisa que a gente tentou evitar, nós tentamos evitar essas tarifas para o Brasil. Mas eu tenho que começar do princípio, porque no programa de ontem nós falamos extensamente sobre a declaração de apoio do Trump ao presidente Bolsonaro e nós destrinchamos aqui vários dos seus aspectos. Nós vimos também como que a imprensa reagiu, como que o próprio Bolsonaro reagiu e como que o Lula reagiu e por aí vai. Ontem, de fato, foi um marco importante, né, na segunda-feira, foi um marco importante na consolidação desse trabalho que a gente vem fazendo aqui nos Estados Unidos, liderado pelo deputado Eduardo Bolsonaro. Como bem lembrou até mesmo o Guga Chakra, da gente receber um apoio explícito e público do homem mais poderoso do mundo é sempre uma coisa grande, é uma coisa gigantesca. E esse apoio gerou também uma série de outras declarações muito importantes dentro dos Estados Unidos. Por que são importantes? Porque é assim que Trump age. Hoje, um amigo em comum, que também conhece o Trump pessoalmente, me ligou e falou assim, cara, por que o Trump fez esse tweet? Eu já vou chegar na Maria Elvira, Bruno. Eu sempre corto aqui a nossa pauta com os bastidores. Por que a Maria Elvira... Por que o Donald Trump resolveu fazer uma postagem antes? Por que ele simplesmente não foi lá e fez as sanções? E eu falo assim, olha, meu querido amigo, eu não sei com certeza, mas o que eu sei é o modus operandi do Trump. Antes do Trump começar a tomar uma atitude, ele agenda essa discussão. Hoje no programa eu vou explicar para vocês o que é agenda setting. O Trump é um rei em fazer isso. Ele agenda a discussão. O que ele faz? Ele faz o assunto se tornar público, o assunto se tornar gigantesco, o assunto se tornar discutido por todos. E aí, quando está todo mundo discutindo o tema, ele vem com a sua metralhadora. E a metralhadora começou a ser disparada. Vejam, a própria deputada Maria Elvira Salazar, uma das deputadas mais próximas do Marco Rubio, deputada aqui da Flórida, aquela que levantou a foto do Alexandre de Moraes na audiência pública que a gente criou e que eu participei lá atrás, em 2024, aquela que tornou pública a cara do Alexandre de Moraes, ela não esqueceu o Alexandre. Ela diz o seguinte, o que está acontecendo no Brasil é uma vergonha. Os socialistas radicais, os juízes ativistas como Alexandre de Moraes estão usando o sistema judicial como arma, né, weaponizing judicial system. Estão usando o sistema judicial como arma para silenciar Jair Bolsonaro porque temem a vontade do povo. Isso não é justiça, é um ataque político tirado diretamente do manual socialista. Em uma democracia, líderes são escolhidos nas urnas, não removidos por tirania judicial. Aí o que ela fala aqui? Hands off Bolsonaro, tire suas mãos de Bolsonaro. Lembra, Maria Elvira Salazar é cubana, ela representa muito da comunidade cubana aqui na Flórida, uma pessoa que conhece bem como funciona socialismo e comunismo. Mas não foi só ela, foi outro também que conhece bem a situação de Alexandre de Moraes. Jason Miller, meu amigo Jason, que foi conselheiro sênior do Trump, foi porta-voz, participou do seu time de transação nos seus 2 mandatos e é hoje assessor pessoal do Trump, é um dos homens de confiança dele. O que disse Jason Miller? Ele disse que o pronunciamento oficial em defesa do Bolsonaro de Trump é uma leitura obrigatória. Depois ele compartilhou um post no X do Alex Bruselowitz, que é assessor do Donald Trump, dizendo que, vejam, assessor do Donald Trump, dizendo que os maníacos de extrema esquerda no Brasil estão fazendo com Jair Bolsonaro, o que eles estão fazendo com Jair Bolsonaro é nojento e errado, e que a perseguição deve acabar. Outro deputado importante, o deputado Corey Mills, também aqui da Flórida, falou sobre o assunto do X. Corey Mills é um deputado importante do Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, que, inclusive, o presidente do Subcomitê de Inteligência, que
foi ele que perguntou ao secretário de Estado, Marco Rubio, lá atrás, sobre as sanções ao Alexandre. Lembra quando o Marco Rubio falou as sanções estão muito prováveis, estão sendo analisadas? É por conta deles que a gente teve aquele primeiro pronunciamento público dos Estados Unidos sobre esse assunto. E o que escreveu Corey Mills? Corey Mills escreveu: o presidente Donald Trump não é estranho a perseguições políticas. Eu fico feliz em vê-lo defendendo a liberdade e a democracia no Brasil, enquanto o povo continua enfrentando crises constantes. O povo, nós. Corey Mills, que foi um aliado que a gente fez esse ano, se tornou também um amigo do Brasil. Eduardo Bolsonaro, Felipe Barros e eu estivemos lá. O Felipe Barros chegou a ser interpelado lá pelo Alexandre de Moraes de por que ele tinha ido fazer lá. O Felipe Barros, que é o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Brasil, assumiu essa posição porque o Eduardo não pôde disputar e tem feito um grande trabalho. E na mídia brasileira, nós também tivemos uma repercussão incrível, na verdade, não na mídia brasileira, mas a administração Trump também resolveu, pela primeira vez, começar a falar com a mídia brasileira. Até agora, a mídia brasileira recebia silêncio. O Paulo Figueiredo falava de sanções, eles tinham informações, às vezes, em off sobre sanções, mas nada do Departamento de Estado e nada da Casa Branca falarem sobre o Brasil. Era sempre silêncio, silêncio, silêncio. Os jornalistas reclamavam comigo: pô, mas vocês falam essas coisas, como é que eles não falam com a gente? Eu falei: bom, eu sou mais bonito, eu tenho todo esse charme latino que vocês não têm, infelizmente, vocês não têm. Então, finalmente, nós tivemos manifestações agora aos jornais. Eles falaram com os jornais, os grandes jornais da velha mídia brasileira. Por exemplo, vejam a matéria da Folha de São Paulo. O que diz a matéria da Folha de São Paulo? Ofensiva pró-Bolsonaro de Trump se fia em acusação de censura e aliança Lula-Moraes. Steve Bannon chama ministro de criminoso e integrante do governo dos Estados Unidos fala em instrumentalização do Supremo Tribunal Federal. A Folha, diz a reportagem, um integrante sênior da gestão Trump, como são chamados os assessores influentes do presidente dos Estados Unidos. Integrante sênior é alguém que se reporta de forma direta ao presidente. Resumiu a visão que permeia o governo nos seguintes termos: o ex-presidente Bolsonaro e seus apoiadores estão sob ataque de um sistema judiciário instrumentalizado. Aqui provavelmente veio do inglês weaponize. Para esse auxiliar do republicano, as decisões de Moraes atingem a liberdade de expressão e, mais do que isso, subvertem a democracia para sustentar um governo que julga impopular, o do presidente Lula. Vejam o que está dizendo: para um auxiliar do Donald Trump, ou seja, é a Casa Branca falando aqui. A mensagem chegou. As decisões do Alexandre atingem a liberdade de expressão e, mais do que isso, subvertem a democracia para sustentar um governo que é impopular, o governo Lula. Então, o que a Casa Branca está dizendo aqui? Eu não sei se vocês já ouviram isso de algum lugar, em alguma vez, mas o que a Casa Branca está repetindo é o que você ouve no Paulo Figueiredo Show, que o que garante o governo Lula é o Supremo Tribunal Federal. E nós veremos mais tarde, no programa de hoje, por que isso é importante para chegar para alguns. Ora, o Steve Bannon, o líder do movimento MAGA, que é um acrônimo, né, para Make America Great Again, ou seja, faça a América grande novamente, que é o slogan do Trump, é o nome do movimento do Trump. O Steve Bannon foi quem criou o Donald Trump. Ele foi o estrategista-chefe da Casa Branca e da campanha do Trump. E hoje ele é o líder do movimento MAGA, aquele que eu mostrei a minha participação ontem no programa dele. Deixei aqui para vocês legendado. E o que diz o Steve Bannon? Ele é ainda mais enfático, segundo a Folha de São Paulo, e chama Moraes de um dos maiores criminosos do mundo. Aspas do Bannon na Folha de São Paulo. Envergonhou o Brasil no cenário mundial ao perseguir um dos grandes líderes do mundo, o ex-presidente Bolsonaro, em um tribunal claramente forjado. É ridículo, afirmou Bannon à reportagem da Folha de São Paulo. A reportagem continua. Para ele e outras pessoas que acompanham a situação, prestem atenção no tic-tac. Tá? É o Steve Bannon falando, não é o Paulo Figueiredo, não é o Eduardo Bolsonaro, não é ninguém. Para ele e outras pessoas que acompanham a situação, punições a Moraes são uma questão de pouco tempo se o STF não recuar, o que não deve ocorrer. O que não deve ocorrer. Por que não deve ocorrer? Porque nós temos absoluta certeza de que Alexandre nunca recua. E se o que você está ouvindo o Bannon repetir é muito parecido com o que Eduardo e eu temos dito, não é, obviamente, coincidência. Mas vejam, no UOL, nós tivemos outra reportagem sobre Steve Bannon. Reparem que eu não estou falando aqui de veículos, não estou nem falando da Revista Oeste, não é o Paulo Figueiredo Show, não é nem a Gazeta do Povo, nós está falando aqui da fina flor da esquerda do establishment brasileiro. Começamos com Folha de São Paulo e agora nós estamos com o UOL. No UOL, nós tivemos outra reportagem sobre o Steve Bannon, e eu cheguei a trazer ela rapidamente no final do programa de ontem, que é Steve Bannon, Trump está aborrecido e sanção de Moraes virá em semanas. Bannon, além de dizer o que já diz no título,
que é o fato de que ele acredita que as sanções contra o pseudo-juiz Alexandre de Moraes virão em semanas. Ele disse também que está surpreso que, mesmo em meio a uma agenda política intensa, Trump tenha encontrado tempo para publicar aquilo que ele classificou como sendo a declaração mais contundente até hoje do seu segundo mandato. O Bannon diz que essa é a declaração mais contundente do segundo mandato do Trump em defesa de alguém. Ainda no UOL, peço desculpas a vocês por ter ficado trazendo o UOL, mas ainda no UOL, vejam, essas pessoas não têm nenhuma boa vontade em publicar coisas em nosso favor. A gente está falando do UOL. É onde está lá o Josias, onde está lá acho que a Thaís Oyama ainda deve estar lá, não sei, que o UOL é uma espécie de cemitério dos elefantes da esquerda, para onde os comentaristas políticos vão para morrer. Mas nós, são pessoas que, não sei quem mais, sei lá, aquele Sakamoto, quem mais? Tem um monte de gente ruim lá. O UOL não tem um comentarista de direita. Segundo o UOL, nós também tivemos, pela primeira vez, um posicionamento oficial do Departamento de Estado dos Estados Unidos. A reportagem em questão é essa aqui. Da Letícia Casado, se eu não me engano, não. Não, Mariana Sanches. Perseguição... claro, Mariana Sanches, que é a correspondente em Washington. Perseguição política a Bolsonaro é uma vergonha de governo dos Estados Unidos. Diz a matéria do UOL. O Departamento de Estado dos Estados Unidos afirmou hoje que a perseguição política a Jair Bolsonaro e seus familiares é uma vergonha e está muito aquém da dignidade das tradições democráticas do Brasil. Essa é a fala, muito aquém. Muito aquém. A declaração foi dada por escrito em resposta a um questionamento do UOL sobre postagem do presidente Donald Trump em que acusava as instituições brasileiras de uma caça às bruxas. Caça às bruxas política contra o presidente brasileiro e exortou a justiça brasileira a deixar-no em paz. Não é bem isso que está escrito, não vou dar uma arrumada aqui no texto. Reparem no grau de repercussão desse episódio. Nós vamos falar mais sobre isso, inclusive esta fala gerou o que está acontecendo agora enquanto nós falamos, que é a visita. O governo brasileiro convocou o Charge d'Affaires americano para esclarecimento. Já vamos falar sobre isso. Mas depois de tudo que a gente viu, a gente não pode falar que foi um simples post ou algo para inglês ver, não mesmo. É um posicionamento oficial da Casa Branca, um posicionamento oficial do Departamento de Estado e um indicativo muito forte de como os Estados Unidos estão lidando com as questões de violações de direitos humanos perpetradas pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente pelo Alexandre de Moraes, e certamente os americanos não estão brincando. Veremos hoje. Mas, se não fosse o suficiente, ontem, de madrugada, quase meia-noite, Donald Trump estava pensando em Jair Bolsonaro. Donald Trump estava pensando em Jair Bolsonaro. Eu não sei vocês. Eu, à meia-noite, estava pensando na minha linda Natália, que estava ao meu lado na cama. Jamais pensaria em qualquer outra donzela que não fosse a minha própria. Mas eu estava ali nos meus pensamentos da meia-noite. Mas à meia-noite eu não penso nem em Alexandre de Moraes. Eu penso em Natália. Em quem Donald Trump pensa à meia-noite? Pensa nele. Jair Messias Bolsonaro. A gente sabe, aliás, quem acompanha as eleições americanas sabe que é o próprio Trump que opera suas redes sociais. Tem vídeo dele no quartel-general da campanha postando várias coisas e tal. Então o que eu estou falando veio do perfil diretamente do Trump. Não foi um assessor, não foi uma agência de marketing, não teve nada disso. E o que disse Donald Trump no meio da madrugada? Ele repostou o seu post anterior e disse: deixem o grande ex-presidente do Brasil em paz. E gritou: caça às bruxas! Se eu tivesse aqui os direitos autorais, eu ia botar um... Não tem como botar, né, Bruno? Porque senão dá um strike no vídeo. E eu tenho certeza que comigo cantando esse... como é que é o nome dessa música? Daqui a pouco eu vou... tenho certeza que não vamos sofrer strike, porque não dá para pensar no que é a música que eu estou cantando. Mas eu digo que isso foi na madrugada de ontem para hoje. E algumas horas depois, a Embaixada dos Estados Unidos reproduziu em nota oficial a defesa do Bolsonaro feita por Trump. A nota divulgada pelo G1 diz assim:
Jair Bolsonaro e sua família têm sido fortes parceiros dos Estados Unidos. A perseguição política contra ele e sua família e seus apoiadores é vergonhosa e desrespeita as tradições democráticas do Brasil. Reforçamos a declaração do presidente Trump. Estamos acompanhando de perto a situação. Não comentamos sobre as próximas ações do Departamento de Estado em relação a casos específicos. Nem vem me perguntar de sanção porque vai chegar no o Picazuz. Depois de meio mundo, inclusive o próprio Departamento de Estado e o próprio Trump falarem que Bolsonaro está sofrendo uma perseguição implacável, o que faz o governo Lula? Lembrem-se que eu disse ontem que há duas certezas na nossa estratégia. A primeira é que o Alexandre de Moraes nunca vai recuar e vai sempre dobrar a aposta. E a segunda é que o governo Lula sempre vai fazer alguma coisa estúpida para nos ajudar. E eles fizeram, simplesmente, a coisa mais deliciosa que eles podiam ter feito. Os Estados Unidos não tem embaixador no Brasil, ok? Os Estados Unidos não tem embaixador no Brasil. Donald Trump nunca dignify. Eu não sei como é que chama isso em português. A resposta que eu vi aqui é I will not dignify Lula with an ambassador. Eu não vou dignificar Lula com um embaixador.